Fala, turminha do MotivaCast, tudo bem com vocês? Estamos recebendo hoje Sidney Ramada, fundador da Straço, que vai contar um pouquinho da sua história. Sidney, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É sempre legal poder compartilhar um pouco da nossa história e quem sabe aí poder, de alguma forma, impactar positivamente a vida de quem está empreendendo e quem está querendo empreender, né, cara? Verdade, é isso mesmo. Pô, legal, então vamos começar lá do início, né, Sidney? Vamos começar do início da carreira. Queria saber como é que foi para você esse início. Então, tem muita gente que me pergunta se eu comecei a empreender agora, né? Mas na verdade eu empreendi lá em 2000, nos anos 2000 eu empreendi, mas foi aquela coisa de empreender pela oportunidade. Eu era funcionário de uma empresa que era uma multinacional, uma empresa de consultoria. E aí a empresa de consultoria começou a se desfazer das unidades e sugeriu vender a unidade para gente. Então a gente comprou, na verdade, as dívidas, né? A gente deu as dívidas e botou o CPF no lugar de um outro CPF, né? E a gente trabalhava literalmente vender almoço para pagar a janta, sabe? Caraca, mano. Foi uma Nossa, correria, mas assim, sensacional a oportunidade. Pude ali fazer projetos nacionais e internacionais, é onde e aprende mesmo, né? cresci sabendo que, cara, ali foi muito importante para eu entender o custo, quanto que custa as coisas. Porque até É. então eu era funcionário, né. Ali eu começava a olhar a visão de receita e despesa, né. Então eu também tinha mais interesse na receita. Porque quando funcionário você está só interessado na sua receita, né, Exato. que é o teu salário. Chega sexta-feira, vai para casa, né? É, todo dia assim, todo quinto dia útil do mês, pinga lá, né, tendo trabalho ou não, pinga lá, né. Faça Como chuva. só, se não tivesse trabalho, não pingava. Verdade. Tinha que pagar os funcionários primeiro e depois o que sobrava tinha que se virar. Então, foi uma época que eu aprendi bastante sobre isso, mas também quando eu saí, falei: "Não", saí como toda empresa tem quando você tem sócios, né, você chega um momento que chega algum desacordo e fala: "Ok, vamos desfazer a sociedade". Eu É, saí da empresa, né, natural. e saí com, como a gente diz, com uma mão na frente e outra atrás, mas pelo menos eu não tinha dívida, né. Boa. Então vendi minhas dívidas também. E falei: "Não, agora eu não vou empreender. Agora eu vou", como eu não consegui fazer um ciclo de gerar riqueza, né, ali, né, vamos dizer assim, né. Uhum. Aí eu falei: "Não, agora eu vou ter que dar um passo atrás e ir pro mundo corporativo como o bom e velho CLT, né". Sim. E por ali eu fiquei por um tempo, Isso já em 2000 e 2000 final de meados de 2003. 2003. É. E aí até trabalhei um tempo como PJ, fazendo projetos assim, né. Uhum. Mas depois voltei a ser CLT e fiquei aí nisso até 2022. E aí Caraca. transitando aí entre 3 empresas, né, no caso Uhum. 3 empresas, porque eu conto a aquisição da empresa que eu estava pela Ambev, né, daí ela passou a Ah, ser a Ambev, né, entendi. que foi minha última posição. Uhum. Minha última posição foi como diretor de inovação e dados dentro da Ambev, né, Pô, que que é legal, a cara. unidade de tecnologia da Ambev, que foi a aquisição da HBSys, né, uma Justo. empresa, aqui de Blumenau, que em 2019 foi adquirida pela Ambev. Então, eu fiz parte do time que ajudou ali, Na trabalhou ali é, nessa fusão, né, nessa aquisição ali nesse período de 3 anos. Então pô, que fiquei legal. 3 anos nisso, e E mudança de cultura ali naquele mudança período. de cultura. Apesar de que como eu já prestava serviço para a Ambev, né, então eu já sabia um Já pouco como era a cultura, né. E isso, assim, todo mundo fala: "Ah, como é que é a cultura da Ambev?" Tinha muito daqueles mitos, assim, cultura tóxica. Não, cara, é uma cultura, assim, meritocracia na veia. uhum. Quem faz bem, ganha mais. Quem lê O Sonho Grande lá do Paulo Lemann sabe que Sabe é aquilo ali. sabe aquilo, é aquilo ali, o livro fala. Cara, assim, é óbvio que alguns fazem mau uso disso. Alguns tocam de uma forma talvez mais exagerada, mas não quer dizer que a empresa toda é assim. Justo. Então, mas o pessoal gosta de fantasiar um pouco, às vezes, e dar uma exagerada, né. Uhum. Mas enfim, daí em 2022 eu decidi sair. Na verdade, a decisão foi ali no final de 2021, eu alinhei com o meu chefe na época, tudo. Eu falei: "Olha, eu vou sair", cumpri um período que tinha que cumprir ali, e sabia que queria empreender. E e desde então sabia que meu trabalho seria muito próximo às pequenas e médias empresas. Legal. Porque desde que eu trabalho com consultoria, desde lá dos anos 2000 que eu fui começar a trabalhar em consultorias, eu trabalho com grandes empresas, nacionais, multinacionais, no Brasil, no exterior. Então, assim, meu mundo foi grandes empresas. E não é que eu não gosto de grandes empresas, mas é que chega uma certa hora, e eu acho que a idade vai dizendo isso, né,
Você Verdade. fala, você pode usar toda essa experiência adquirida, né, dentro de uma grande empresa, a fazer mais impacto. Eu gosto de contar uma historinha, fazer um paralelo, né? É como se eu tivesse assim, quando você está numa grande empresa, você está numa grande piscina olímpica, cheio de gente. Qualquer movimento que isso faça ali, tu não tem muito impacto, Uhum. porque a água está movimentando para um monte de gente. Você não faz onda, Justo. né? Não faz Tu onda. não faz onda e tá ali, um monte de gente dando abraçada, e às vezes eu faço até piadinha, se você quiser dar uma abraçada maior, você vai acertar alguém, Boa. então tem que cuidar, né, com as braçadas que você dá. Uhum. Eu falei, por que que eu não posso ir para uma piscina menor, com menos gente, e talvez eu Fazer uma possa ali onda, né? fazer uma onda, Boa. Isso é né? quase, é propósito, né? Aí é o bendito do propósito, né? Então, como é que eu posso fazer mais impacto? Ah, mas numa empresa grande você pode lidar com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Sim, mas não tem profundidade no impacto. Verdade. Não tem transformação no impacto. Poucas pessoas sabem fazer isso. Agora, você conseguir fazer isso com um empresário que tem lá 20, 30, você está reverberando, fazendo essa onda atingir 20, 30 e virar 50, Sim, né? sim. Levar para, às vezes, 20 famílias, 100 famílias, 200 famílias, assim, com simples ajuda ao empresário, né? Tem lá Uhum. lutando com a sua empresa, com 20 funcionários, para crescer, para ir para 30, para ir para 40, né? Então, foi essa motivação. Uhum. Cara, então eu quero ir para essas piscinas menores, Sim. onde eu possa fazer alguma onda, algum impacto. Pô, que legal. Esse tipo de. E tu vê, né, Amada, esse tipo de propósito não é todo dia que aparece na vida das pessoas, né? É uma coisa que tu tem que construir e tal, né? E como é que foi daí? Logo após essa virada de chave, você, em 21 ali, tu começou o projeto. 22. E 21 20, eu comecei a pensar o que que eu faria, né? E acho que eu até faço, eu deixo como dica aqui para as pessoas. Quando eu decidi que eu queria fazer, eu não tinha. Todo mundo fala assim: ah, começa a fazer em paralelo ao teu trabalho. É uma boa dica. Se você tiver a oportunidade, ok. começa a fazer o teu empreendimento paralelo a alguma coisa que você já tem, que vai te dar o sustento e o outro não vai te dar sustento. Só que demanda sacrifício. Você vai ter que tocar duas coisas ao mesmo tempo. E eu não tinha assim me preparado para isso. Financeiramente, eu tinha uma reserva. Então, assim, ou você tem tempo e monta essa reserva, né, e vai em paralelo, ou você já tem a reserva E e investe. start. Então, assim, a dica primeira dica, tem uma reserva. Boa. Tem que ter uma reserva financeira. Cria essa reserva, né? Porque você não vai ter ganhar dinheiro ou fazer dinheiro, né, Sem foco, né? no primeiro mês. Então, eu falei, não, beleza, eu não trabalhei para me preparei para empreender, mas eu já tinha uma reserva que com a saída eu falei, cara, tinha o bônus que eu tinha que pegar ali na época, eu falei, cara, essa grana dá. Então eu falei o seguinte, vou pegar essa grana, eu fiz um mapa mental de quem que é o Ramada, Boa. quais são as minhas habilidades, quais são as oportunidades de negócio, e eu já tinha feito alguns cursos falando sobre futurismo, em como você tentar trabalhar um pouco em tentar entender as tendências do mercado e ver onde estão as coisas, começar a tentar fazer algumas leituras de cenários futuros, né? E aí eu comecei a fazer esse desenho comigo e comecei a entender onde que eu precisava chegar, onde eu poderia chegar e fiz. Gosto muito de trabalhar com o que que eu posso fazer de ação hoje que eu tenho maior alcance em várias outras oportunidades. Então eu começo naquilo que vai me gerar talvez mais ganho lá na frente, mas sempre mirando na frente, não só no imediato. Sim. Então por isso que eu resolvi trabalhar com estratégia, Boa. porque sempre foi assim que eu trabalhei. Então, o que que eu posso fazer hoje que eu tenho maior oportunidade de ter ganhos futuros? Futuros, porque não é Futuros. futuro. São vários, né? Porque tu não sabe ainda qual é o teu futuro. Tá construindo, Tu né? tá construindo, então tu tem que construir diversos futuros. Verdade. Então, você começa a olhar e falar, cara, quais são esses futuros? Então, é esses aqui. O que que eles têm em comum que eu posso fazer hoje? Isso aqui. Qual que é o próximo passo disso aqui? Isso aqui. Qual que é o próximo... E aí comecei a traçar esse mapa do meu planejamento de futuros. Uhum. E aí eu falei, então, é isso, eu sou bom em fazer essa estratégia. E aí eu descobri que isso era uma coisa muito natural. E aí eu fui tentando criar métodos, entender. Aí eu fiz mentorias, tudo, entendi e falar, para saber o que que eu poderia realmente atuar, né? Mas eu queria ter tirado aquele ano de 2022. Eu falei, não, me preparei para tirar um ano sabático. Boa. Falei, olha, eu vou aqui, eu tenho dinheiro suficiente para manter aqui
um ano sem fazer nada e vou tentar descobrir aqui. É que esse não fazer nada, ele é Exato. entre aspas, né. Boa, boa. Tem que explicar É, esse não fazer nada, né. vamos lá, eu vou retomar. Não é não fazer nada. Eu não tinha compromisso com digamos assim, com um produto. Verdade. Entregar um produto, abrir uma empresa. Essa empresa vai fazer isso. Eu sabia que eu tinha conhecimento, habilidades para fazer várias coisas. Mas eu já tinha um propósito ali. Falei, bom, eu decidi empreender para impactar e ajudar a melhorar o Brasil. Esse é o meu propósito de vida. Muito legal. Melhorar o Brasil. Falei, tá, beleza. Como eu gosto de falar de futuros, melhorar o Brasil é um futuro lá na frente. Então, o que eu tenho que fazer antes? O que eu tenho que começar? O que eu tenho que fazer hoje? Melhorar a minha comunidade. A minha comunidade é a área de tecnologia e inovação. É onde eu me formei, onde eu estou mais aqui em Blumenau. Eu falei, beleza, então aqui eu tenho que fazer alguma coisa, porque isso está no meu propósito de vida. Aí eu comecei a participar mais dentro da comunidade de Uhum. TI e também dentro da comunidade do ecossistema de inovação de Blumenau. E comecei a atuar e me dedicar. E durante um ano eu me comprometi a metade do meu tempo disponível seria dedicado à comunidade e ao ecossistema. Eu não iria faturar Sim, ali. Eu iria ali ajudar o ecossistema. Plantar. Dar o give first. Sabe? boa. Doar o meu tempo para ajudar a desenvolver o ecossistema. Mas eu sabia que com a minha facilidade de fazer network, de conectar as pessoas, de criar soluções, de resolver problemas, poderia sair dali alguma ideia de negócio. Então, a Esse intencionalidade existia de, cara, eu vou me conectar, porque eu sei que dali pode sair alguma coisa. Uma hipótese é, eu ajudando o ecossistema me ajuda. Ok, então metade do meu esforço durante o dia, e era, na verdade, era muito mais. sim, sim. Porque Tu começa a se envolver, né. você começa a se envolver e você vai ver que tem eventos à noite. Então eu Sim. trabalhava, sei lá, dedicava meio período da parte da tarde, geralmente era a parte da tarde, Aham. e estendia isso até 10, meia-noite, às vezes, Caraca, né? Porque aí você vai no evento, aí você vai fazer isso, alguém te chama pra fazer uma palestra, vai normal, conversar. e vai. Mas isso tudo estava alinhado com o meu grande planejamento estratégico de carreira, que era, naquele momento, gerar autoridade. Boa. Porque eu sabia que gerar autoridade era um radical, uma raiz, vamos dizer assim, para vários futuros meus. Então eu falei, então, eu quero trabalhar a autoridade. Era um ponto de conexão, né. Exatamente. Então, assim, trabalhar naquele ponto, eu estaria preparando vários futuros para mim. Então, isso eu estou sendo eficiente e eficaz. Aí a gente já começa a ver que esse não fazer nada, na verdade, é muito, né. É, é jo- Então, é o trabalhar com estratégia. Sim. Eu poderia estar poderia estar ali tentando criar um produto, trabalhando em cima de um E produto, quem sabe gastando muito mais ainda, né. tempo e dinheiro, Aham. e eu falei assim: "Não, eu vou me dedicar ao ecossistema aqui, porque se eu quero como pessoa, um propósito de pessoa, melhorar a minha comunidade, e eu quero como propósito da empresa que ela ajude o pequeno e médio a crescer, então eu tenho que começar pela comunidade, eu vou achar ali alguém que eu possa fazer isso". E não deu 30 dias. Nossa, imagina. É rápido, né. Não deu 30 dias, dia 2 de março de 22 eu me desliguei da Ambev, então Uhum. encerrou o contrato dia 1º, no dia 2 eu estava livre, né. Livre. No dia 17 de maio eu emiti a minha primeira nota. Caralho, não deu um mês, né. Aí, até abrir a empresa que tem que fazer todo aqueles trâmites, né, então eu já estava trabalhando, então eu emiti a nota de trabalhado, então deu entre trabalhar e emitir a nota foram 60 dias, Aham. mas todo o trâmite foi só por burocracia, então em 30 dias eu arrumei o primeiro cliente. Caraca, Com uma cara. hipótese, cara, essa é uma hipótese, ajudar o pequeno empreendedor e falei: "Ó", e aí eu me senti tentado a fazer algumas coisas. E aí tem uma frase que eu falo e eu ouvi muito isso do meu mentor, né, ele falava: "O dinheiro vai te testar". Aí eu falei assim: "Cara, não, eu tô muito firme no meu propósito, eu sei o que eu quero". E começou a vir, aí veio uma oportunidade para eu ser CEO numa empresa, falei: "Meu, vou no Sim, eu tenho dinheiro, eu não vou precisar gastar meu dinheiro, essa oportunidade é legal, porque vou ter o salário assim, pá, tal, mas um vou certo ganhar um tempo e salário, tal, né. vou ter".
Mas é isso que eu quero. Aí eu lembrei da frase, Boa do cara. o dinheiro tá me testando. Aí eu falei pra pessoa que me ofereceu, eu falei, cara, eu agradeço muito a Obrigado. consideração, tudo, mas assim, olha só, meu propósito é esse, esse, esse. Ele falou, cara, super entendo, tá certo, você tá certo, teu propósito é esse. Eu, cara, não somos amigos até hoje, não tem problema nenhum com isso, Você né? ganhou pontos, na verdade. É, e eu fui muito sério, depois ele, até ajudei ele depois a fazer um M&A na época, tudo, eu achei, fui ajudar a buscar empresas possíveis para fazer aquisição, ou eu Uhum. tocava ou ele vendia, né? Sim. E daí eu peguei e falei, cara, passei pelo primeiro teste do dinheiro, né? Que teste, né? Pelo primeiro teste. Falei, não, eu quero abrir esse negócio, tocar assim, e eu quero trabalhar dessa forma. E aí foram vindo oportunidades, testar outras coisas no meio do caminho. Então, a ideia de abrir a Strass, então, a ideia era sempre abrir, pensando em a Strass, o nome é Strass porque é Strategy as a Service. Olha, que legal. Então, eu queria vender estratégia como um serviço, Sim. que é a minha Tu já fortaleza. tava nisso, né? Né? Então, a minha Aham. fortaleza, eu consigo ajudar a criar ou entender, planejar estratégias, né? Pô, que legal. Então, até tinha um ex-funcionário, né, um liderado, ele falava assim, que o Hamada tá o tempo todo jogando War, aquele jogo de estratégia, Sim. sabe? Aham. Ele falava assim, eu parava às vezes e falava, tá, tu tá jogando War agora? Aí era a nossa senha, né? Cara, confia que tem uma estratégia. Então tá bom, tu tá jogando War. Então tá bom. Aí era a nossa senha de falar, ele ficava meio perdido assim, o que a gente vai fazer, mas se ele tá jogando War, né, na Ele cabeça dele, aham. tem um porquê. Sim, E funcionava. sim. E funcionava muito bem. Tá no seu jogo? Tá no teu jogo. Então tá bom, então bora. Aí o pessoal baixava comigo e corria atrás pra fazer, né? Isso na época que eu estava na HBCs, né? Não, Pô, que era um legal. barato isso aí. Aham, aham. E só fiz esses parentes, né? Claro. E aí eu falei, bom, então eu quero levar isso, né? Só que no meio do caminho vai aparecendo coisas, oportunidades. Eu falei, "Meu, beleza, vamos testar." Então, assim, eu já tive a oportunidade de investir, sei lá, pelo menos uns 3 negócios, investi, pus dinheiro, fechei, Uhum. abri outras coisas, outras empresas também não deu certo. Então, eu tive a oportunidade de março de 2022 até agora, testar outras coisas. E dinheiro foi testando, né? E no fundo, o meu destino, meu propósito é focar na estrada. Tive outros empreendimentos no meio do caminho, mas em agosto de 2024 falei, não, vou voltar a firme naquilo que eu acredito como propósito. Ajudar o empreendedor, o pequeno e médio empreendedor. E aí, quando eu falo pequeno e médio empreendedor, né, por eu ser do mundo da tecnologia e da inovação, sempre falei que eu queria poder levar esse meu conhecimento para a economia real, não só para as empresas de tecnologia. Uhum. Porque isso, não é que eu não gosto de empresa de tecnologia, não, muito pelo contrário, né? Sim. Gosto muito de empresa de tecnologia. Mas eu sei que, poxa, quem está fazendo isso para um dono de uma loja? Normalmente não tem esse acesso, né? Não tem esse acesso, Não uma pequena tem, aham. indústria, uma rede de varejo, sabe? Prestadores de serviço. Tem grandes empresas de prestadores de serviço, grandes, né? Pelo porte da cidade, né? Sim. Que podem precisar de apoio. E aí eu falei, não, é isso que eu quero. Então eu não vou fechar as portas para isso, Sim. nunca. Mas eu vou adaptar a minha linguagem para que ela seja Cada segmento, né? acessível tanto ao pessoal da área de tecnologia quanto ao pessoal da economia real, né? Uhum. Não digital Sim. ou economia real que a gente fala, né? Então, Uhum. e isso eu, com muita estratégia, venho trabalhando desde 2022. Que legal. E aí, e assim, eu posso dizer que foram de lá para cá, né? De março para cá, foram altos e baixos, Sim. muita adrenalina, muito teste, muito erro, assim, mas assim, perdi dinheiro, mas eu tenho muita tranquilidade de dizer pra ti, não me faz falta nenhuma. Pô, que legal. Não me faz falta nenhuma, porque o que eu aprendi vale muito mais. As coisas que eu tive a oportunidade de criar, de testar, de aprender, não tem. Assim, Não tem eu preço. gastaria isso talvez com. Tem muita gente que gasta o dinheiro que eu gastei, talvez fazendo MBA, fazendo mentorias, comprando um monte de curso na internet, Sem enxergar a prática. sem chegar à prática. Eu gastei, e não foi pouco, mas eu gastei nesses anos, talvez o equivalente ao que eu fosse fazer um MBA por ano, ou mais até, mas
na prática. Então, hoje, eu posso dizer que eu tenho um conhecimento de muita mais coisas do que quando eu estava, né, no mundo corporativo, graças a ter ali, na prática, praticando. Então, eu fiz dessa minha jornada até agora, e muito consciente, tá? Muito consciente. Eu falei, cara, eu tenho muito claro isso para mim. O dinheiro vai me testar. O dinheiro vai me testar, mas meu propósito, o que eu quero para a empresa, o que eu quero meu negócio, então eu acredito. E aí foi importante nesse caminho testar algumas coisas e também conhecer pessoas. Conectar com pessoas para a gente poder saber Faz toda a diferença. o que realmente. Os testes que a gente precisa fazer, né? Exato. Outras visões, outros Outras mundos. outros mundos, isso é importante, né? Eu tenho o meu contexto, cada um tem o seu contexto, né? Isso que contexto importa muito, que aí gera os seus vieses, gera os meus vieses, gera as suas perspectivas, as minhas perspectivas. E isso fez com que eu expandisse a minha mente também, né? Então, e pude saber exatamente assim, cada vez mais lapidar o meu propósito. Então ele é um pouco mais aberto, ele vai lapidando e hoje tá cada vez mais. E, e a importância de lá atrás, em dezembro de 2021, quando eu sentei e tomei a decisão, eu vou empreender tá, o que eu vou fazer? Que eu fiz meu desenho de mapas de futuros, ali foi uma coisa mais importante para mim. Perfeito. Tem a jornada? Sim, mas se eu não tivesse sentado ali e feito essas jornadas de futuro, esses mapas de futuros, talvez eu não tinha tido o mesmo sucesso. Exato. Pô, que legal. Eu queria perguntar também, Ramada, pra ti, um pouquinho sobre a visita que eu te fiz lá, né? Vi o teu espaço, achei, cara, assim, espetacular o que vocês estão montando. Fala pra nós um pouquinho disso aí. Cara, então, isso faz parte de todo aquele plano lá atrás. Eu sabia que uma das hipóteses, né, lembra que eu te falei do futurismo? Eu fiz alguns cursos, né, para entender um pouco mais sobre como tentar pegar o que a gente chama de objetos do futuro, né, e para onde está indo algumas coisas, tentar se antecipar, porque não dá para você prever futuro, não existe previsão de futuro. É, Então, isso é papo furado, né? você olha alguns objetos, você tenta projetar algumas coisas e tentar se antecipar. Algumas coisas você vai acertar, outras coisas você vai errar e tá tudo bem. Você usou aquela jornada como aprendizado. E lá, quando eu fiz esses primeiros contatos com essa onda de estudo sobre futurismo, foi lá em 2017 para 2018. E lá na época, os cursos, eu participei de alguns eventos da Singularity University, não sei se conhece, Não. mas é uma universidade, entre aspas, vamos dizer assim, né? Aham. Americana, que fala só sobre a singularidade, exponencialidade, inovação. Então, Muito legal. lá eu tive contato com algumas coisas, inclusive com depois que veio a ser meu mentor, que é o Thiago Matos, né? Uhum. E fiz depois um programa de mentoria com ele, e ali foi afunilando mais algumas coisas e já entendia que o futuro, né, na época era trabalhar cada vez mais em ecossistema. Então, por isso que minha dedicação a ajudar a construir ecossistema, porque eu falei, cara, é isso que vai. A tendência do mundo é romper bordas e criar-se pequenos ecossistemas. Bordas que eu digo de países, de cidades, Sim. e criar ecossistemas com interesses comuns. A tecnologia navega para isso E a também. tecnologia é a que vai ser o enabler para isso. Uhum. Então, se eu criar comunidades sobre um assunto, é o primeiro passo. Daqui a pouco você conecta outras pessoas interessadas naquele assunto, como um cliente ou como um fornecedor daquele assunto. E aí sim você começa a expandir além de comunidades e plataformas para conceitos de ecossistema. E aí eu levava isso muito ao pé da letra. E eu falava, eu quero construir meu ecossistema. Eu sei que se eu quero ajudar vamos pensar aqui comigo. Se eu quero ajudar a fazer os meus clientes, as pequenas e médias empresas crescerem, eu não vou conseguir abraçar tudo. Então eu vou precisar de parceiros. Boa. Mas para esses parceiros me ajudarem a fazer ele crescer, eles também têm que crescer. Porque senão eles quebram, como eles vão ajudar, parceiro? Não tem. Meus clientes, né? Uhum. Então eu falei, cara, então isso é um trabalho de rede e começar a falar, cara, e se dentro da minha rede de clientes, da minha rede de contatos, eu começar a gerar negócio para outras empresas que conectaram no meu ecossistema, elas consomem do ecossistema e elas alimentam o ecossistema, como todo ecossistema deveria ser. E aí eu falei, cara, então
esse vai ser o meu passo. Eu quero construir esse ecossistema. Porque eu vou ter clientes. Eu preciso ter esses parceiros. Mas esses parceiros também podem vir a ser os meus clientes. Verdade. E meus E clientes alimentar. podem precisar também fornecer para esses meus parceiros. E isso, cara, se eu conseguir aumentar de um certo ponto, daqui a pouco isso está sendo autossuficiente. O ecossistema fica tão equilibrado que todo mundo ali está se ajudando em pequenos negócios, né? E aí é uma outra coisa que eu vi lá nas tendências, é os negócios ficarem cada vez mais especializados em micro, né? Como Verdade. se fossem APIs de sistemas, sabe? A inteligência artificial tá aí para isso, Tá aí né? para isso. Quem vai sobrar? Os especialistas. E aí, o que vai fazer conexão com essas APIs, né? É uma plataforma, um ecossistema. Então, a ideia de construir um ecossistema foi lá em 2021 já estava, 2022 já estava claro, eu preciso ter esse ecossistema. Em algum momento ele vai nascer. E aí que saiu o procurar local. E aí, quando veio, assim, eu não estava nesse momento. Eu sabia que em algum momento ia. Eu sempre estive atento a isso. Não era o passo inicial. Não era nunca foi o passo inicial. Nunca, porque você não começa pelo ecossistema. Justo. Você começa pelos clientes e começar a montar e ele, no final, ele se torna um ecossistema. Então, o ecossistema é um produto, não é a ferramenta inicial. Justo. Depois que isso está pronto, você usa isso como ferramenta para trazer outros. Mas começar num ecossistema demanda tempo. Então, eu sabia que isso... Mas a importância de ter isso já claro lá, eu falo para todo mundo, já estava no meu radar. Tu estava preparado? Já estava no meu radar. Então, assim, sempre que surgia alguma oportunidade, eu conecto, leva para lá, leva para cá. Lembra dos cenários futuros? Sim. Eu tô mais perto disso? Poxa, e aí quando eu fui buscar uma sede para a empresa, que eu falhei miseravelmente em trabalhar remoto, né? Eu falo isso para todo mundo, eu não consegui. Não rolou. Na pandemia eu fui obrigado, por todo mundo, bastante tempo eu consegui, mas depois que você tava na rua e querer voltar, eu falei, não consigo. Ia ficar um dia em casa, aí saía, aí eu ia tomar café para lá e para cá, e eu falei, não, eu preciso de uma sede. Preciso de um escritório, vou ficar lá no escritório, daí eu tenho... Rotina, né? Preciso atender cliente, eu tinha que atender vários lugares, aí começa a me incomodar, falei, como é que eu vou garantir que eu vou ter um espaço? Porque aí tem que ficar toda hora, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Agenda de cada lugar. Alugando, eu falei, não, Sim. isso me estressava, porque eu quero entregar sempre uma experiência boa. Então, se eu não tenho controle, né, é difícil, né? É difícil. Falei, não, então eu vou arrumar um espaço que eu vou fazer uma sala de reunião boa. E eu posso trazer meus clientes aqui, começar a fazer reunião, fazer dinâmicas, que eu gosto muito de trabalhar com dinâmicas, né? E comecei a procurar. Então, a Aline, que trabalha comigo até hoje, eu falei, vamos procurar assim, se achar alguma coisa, né? E comecei essa busca. E quando eu achei esse espaço ali na Rua São Paulo, já me veio na hora, meu Deus, é o ecossistema, é um espaço que eu já posso aqui pensar no ecossistema. Aí eu falei, beleza, mas eu não posso tocar isso aqui sozinho. Como tu falou, né? O ecossistema precisa ser habitado por vários. Aí eu falei assim, beleza, então tá. Então no ecossistema, o que eu tenho, o que eu preciso, quais são os primeiros que vão precisar vir e como é que eu vou construir isso, né? E preciso arrumar um parceiro para isso, né? E isso é uma coisa que depois que eu entrei para o ecossistema, isso ficou cada vez mais claro para mim. Eu já tinha essa noção de, quando eu decidi empreender, que não dá para empreender sozinho. Então, assim, para você que quer empreender, né, e tá pensando que você vai fazer tudo sozinho, vai fazer mágica, não faz, cara. Esquece. Lamento. Remar sozinho é muito pior do que remar em 2, em 3. Você não é um super-herói, não conhece tudo para conseguir remar sozinho e vencer. Raros são aqueles que vencem sozinho. Raros. Aí eu fui atrás. E quando eu vi o espaço, por isso que é importante você ter uma rede de network, sabe? Quando eu vi o espaço, eu falei assim, esse espaço. Pô, isso casa com alguém, né? Isso aqui, o espaço não tá pronto. O espaço não é um espaço, aquele espaço corporativo, chique, tudo. E eu não gosto disso. Não é que eu não gosto. Eu prefiro outras coisas. Eu falei, cara, quem combina com isso? É muito clichê, né? Quem gosta disso? É muito padrão, né? Eu gosto das coisas despadronizadas, né? Por mais que eu goste de rotina. Mas, assim, o ambiente, eu falei, cara, quem gosta disso? Quem toparia? Quem me ajudaria? Quem agregaria nisso? E que também tá precisando de um espaço. Eu fui fazendo alguns filtros
E eu falei, cara, eu acho que o primeiro que eu fui falar foi o Thiago. Eu falei, eu vou dar essa oportunidade também para ele, né? Porque eu acho que ele gosta, e é uma oportunidade para mim, é uma oportunidade para ele também. E foi o primeiro que eu falei. Falei, se ele falar que não, aí eu vou atrás de outra pessoa. E aí o Thiago aceitou e falou, vamos embora. Então, daí a gente abriu, alugou ali em 5 de setembro, a gente assinou o contrato. E depois do feriado de novembro ali, a gente começou efetivamente a habitar ali o espaço. Uhum. E a ideia do espaço, que é o In Hub, né? Sim. É poder transformar aquilo num hub de negócios, inicialmente, mas sim visando aquilo virar um ecossistema. Justo. Então, a gente vai ter espaços ali, a gente já tem, aliás, vai ter porque a gente ainda está construindo alguns espaços, né? Tem alguns espaços prontos, mas a ideia é construir mais. Mas trazer empresas que, por exemplo, que façam sentido estar ali, que já pensando em o que elas podem agregar para os nossos clientes, principalmente para os nossos clientes. Perfeito. E ali, e também como a gente pode agregar para aquela empresa que está ali, junto com a gente Para no que hub. vocês consigam sempre. Isso, porque aí ela vai querer ficar ali, ela vai trazer cliente, ela vai viver um espírito, né? Uhum. Ali tem uma experiência de convivência. Não é simplesmente um espaço compartilhado. Claro. A gente quer criar, sim, um espírito de ecossistema. Então, para isso, todo mundo tem que equilibrar esse extrair e depositar e dar por Com ecossistema, né? certeza. Vão respirar os mesmos ares, né? Vão respirar, tem o mesmo propósito. Então, assim, a gente está escolhendo quem vai lá para dentro do ecossistema. Pô, e vocês fizeram uma reforma super rápida, né? Foi tempo recorde, Ah, assim, é. cara, é suor, né, cara? Não tem nada que uma máquina boa não faça, né, cara? Sim. Meter suor e meter a mão na massa ali, não tem. Vai, né? Então é pintar, lixar, cortar, serrar, parafusar e a gente vai fazendo. Tem coisa para fazer ainda, mas é sempre o conceito de MVP, né? Sim. A gente entregou o espaço primeiro, depois tá entregando. Agora a gente tá entregando o estúdio, né? Pra gente fazer as Sim. pequenas gravações lá. Muito legal, muito bacana. E depois a gente vai pro sótão, onde vai ter uma sala de experiência, reunião barra experiência, né? Que é para ser uma sala multiuso, né? Aham. Mas aí a gente vai fazer com mais tempo, pelo menos é o planejado, né? Claro. Pode ser que Pode ser que seja amanhã, né? amanhã a gente comece, né? Porque pode aparecer e assim vai, né? Uhum. Mas eu tinha muito claro que lá atrás que eu queria um espaço que eu pudesse fazer isso, Legal. abrir o meu ecossistema. Uhum. Não porque eu quero, assim, por ego de cima, porque eu sei que para o meu sucesso, para o sucesso dos meus clientes, Precisa. ter esses parceiros é essencial. Total. Eu não vou fazer sozinho. Então, e para que tenha parceiros bons, eu vou ter que estar com eles perto. Eu vou precisar ajudá-los a entender o conceito do ecossistema. Verdade. Para que eles não venham ali e não virem um extrativista, né? Sim. Só querem não pescar no meu aquário, né? Exatamente. Virem, vou ali porque o Ramada tem alguns clientes, eu vou lá e tchau. Aí ele pega um cliente meu, não tem a mentalidade que eu quero, e meu cliente fala, meu, conheci aquele cara lá, Faz nem puta, sentido, né? não foi legal. Aí todos perdem, né? E aí todos perdem. Tanto que eu falo assim, olha, tem alguns parceiros que eu já indiquei cliente, eu falo, ó, se é cliente meu, eu tô indicando para você, eu não quero comissão. Uhum. Porque meu cliente já me contrata para fazer isso, e você vai dar comissão por um serviço que tá fazendo pro meu cliente. Já começa errado. Eu falei assim, não faz sentido isso. Eu tô querendo ganhar em cima do meu cliente? Não. Então, você dá o benefício, se você tem no teu preço, existe o comissionamento, então tira, dá esse desconto pro meu cliente. Boa. Porque é o benefício que eu dou. Porque eu tô confiando em levar você para lá. Então, você já começa levando o meu benefício, que é dar esse desconto. Isso é legal que você tá tentando. Na verdade, não tentando, você tá entregando resultado, né? Isso. Porque é isso que vai fazer o cliente crescer, certo? É. Lembra do meu propósito como pessoa? Melhorar o Brasil? Para Total. melhorar o Brasil, Tem eu que ser preciso assim. melhorar a produtividade brasileira, eu preciso melhorar as empresas brasileiras, a gestão das empresas brasileiras, eu preciso fazer com que as pessoas entendam mais de gestão, os colaboradores entendam mais de empresa. E dá o exemplo real, né? E aí começa com um exemplo. Começa com esse tipo de coisa. O exemplo Então, arrasta, é verdade. poder contar essa história é trabalho de formiguinha? É trabalho de formiguinha. Mas uma hora isso exponencializa. Com certeza. E tá aí a internet para ajudar, né? Exato, exatamente. Pô, que legal. Pô, Ramada, e tu trouxe aqui pra gente um presente, né? Quero te agradecer aí. Tu tem o teu próprio café, cara. Conta pra nós como é que é isso aí. Cara, assim, quem me conhece sabe que eu gosto bastante de café.
E acho que eu É o sou combustível. eu sou do interior de São Paulo, né, sou da terra do café ali, do lado, na minha cidade, Ribeirão Preto, interior de São Paulo, existe o Museu do Café. Olha só. Então, existiam ali fazendas, os coronéis do café dali da região, então eu sou da região da Alta Mogiana, que é conhecida, muito famosa pelos cafés, que pega ali o noroeste do estado de São Paulo e perto do sul de Minas ali. Uhum. Então eu sempre fui. Perto de casa tinha a torrefação da Utan, Café Utan, então não é conhecido aqui, mas é lá em São Paulo. Então eu acordava sentindo o cheiro de café, então eu fui muito Caraca, cara. estimulado, eu tenho uma memória afetiva muito grande. Sim. E eu sempre gostei muito. E aí, com o tempo, você vai aprendendo, querendo, eu sou muito curioso, né? O que tem de café? O que é a diferença? O que é isso? Fui aprendendo, eu ganhei um livro, estudei um pouquinho. Não fiz o curso de barista. Eu até queria fazer um curso de barista, mas eu fui lendo, eu falei, eu sou muito autodidata, eu fui lendo, fui experimentando. Eu falei, beleza, eu vi isso aqui. Sempre que eu viajava, vou experimentar esse café. Isso aqui trazia algum café diferente. Nessas minhas andanças, eu fui provando, né? E aí eu falei assim, cara, eu escutei em algum desses podcasts, o cara falou assim, você também tem que ter várias formas de você trabalhar a sua marca, né? Talvez a forma de você trabalhar é um produto que você consome muito e transformar aquilo num produto seu, né? Verdade. E porque naturalmente é que vai estar associado a você, né? Aí tem gente que faz, por exemplo, alguns influencers viram marcas de roupa, bebida, faz isso porque é natural, né? Então, assim, se eu aparecer aqui com uma garrafa de gin, né? Não conecta comigo, porque eu não sou um apreciador de gin. Justo. Vão falar, meu, Ramata caiu na onda de fazer propagandinha, Verdade. né? Aham. E porque eu não sou daquele, então eu falei, meu, o que conecta comigo, né? Café. Café. Aí eu falei, meu, eu já tava pensando em alguma coisa, eu vou atrás já provei muito café, vou atrás de ter esse meu café. E eu fiquei nisso na cabeça um tempo, cara. Não E foi do dia pra noite. não foi de dia pra noite. Eu falei, vou provar, e aí não vou. Fui provando, não contei isso pra ninguém, porque senão talvez até eu atrairia outros testes pra mim que eu não queria, né? Verdade. Porque o meu foco era a consultoria, mas eu falei, com o tempo isso vai vir algo pra agregar, pra somar. E aí as coisas foram convergindo, né? Quando eu decidi voltar pra focar na Strass, aí eu falei, não, agora eu vou. E aí veio o espaço. Tudo meio Aí veio o conjunto. espaço, e o espaço eu olhei e falei assim, cara, esse espaço é um espaço de café. É agora. Então eu vou atrás, já tinha mapeado algumas coisas, eu falei, deixa eu só fazer agora eu vou pegar os cafés para fazer teste. Uhum. E aí 2 cafés, peguei 2 produtores, e aí cheguei nesse produtor lá de Eloy Mendes, sul de Minas. Uhum. E aí quando eu vi Bourbon Amarelo, então já conhecido, eu falei, cara, esse café não é do que eu quero. Ele, Amada, experimente, meu café é bom. Eu te garanto. Tu já tinha provado Eu já outros, tinha né? provado os outros Bourbon Amarelo, eu falei, eu achava um pouco mais ácido do meu paladar, né? E eu gosto, então eu conheci, eu falei, não, cara. E não, Ramada, já prova que você vai, vou te mandar 2 aqui, você vai, um é um blend que eu faço e o outro é o grão Bourbon 100% arábica aqui, cultivado aqui, nosso, orgânico, blá, 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 blá. Pronto. Mas não deu outra. Ele tava certo. Ele estava certo. Então, a primeira vez que eu tomei aquele café, eu parei toda a pesquisa e falei, não é esse o café. Caraca, É esse o mano. café, porque assim, caiu no meu gosto, assim. Falei, esse é o café que eu quero mostrar para as pessoas. É o café que eu tenho prazer de tomar. Olha Aí eu só, falei, cara. boa. Então eu já tenho o meu café e o espaço. Uhum. Agora eu tenho o meu produto. E agora eu falei, beleza, agora eu vou fazer um podcast, né? Ou não sei se vou chamar de podcast ainda, se vai, o que que vai Sim, ser, como que vai ser? mas a ideia é que seja talvez um podcast que chama Café com Ramada, Pô, entende? casa, né? Casa. Pô, Então, a ideia é tomar um café ali e aí com o Ramada com Coffee, né? Ramada Coffee, cara. Que E legal, aí meu. Pô. poder também levar isso, porque Uhum. o café é sempre uma abertura para Tô, um nem. papo, né? Pô, cafezinho, né? Então agora eu tenho 2 motivos para conversar com as pessoas, para bater um papo e para experimentar o meu café. Então, Que legal. um duplo convite, né? Muito bom, muito Mas não bom. foi com essa intenção de também trabalhar a Claro, marca. Eu vou claro. vender café, abrir no e-commerce? Não é isso Não agora. é essa a pegada. Não é isso. Mas é para ter essa identificação comigo, Pô, é uma sabe? baita de uma conexão.
Muito legal. E aí, quando as pessoas tomarem um café e falar lembrar, pode ser que isso vire um negócio na frente? Pode, Por que não, né? por que não? Tudo é Né? negócio. Tu mesmo falou, vários futuros, né? Vários futuros, entende? Então, se isso daqui a pouco isso chegar a uma escala que eu possa ir lá visitar a fazenda e falar pro cara, vou ajudar a acelerar a fazenda do cara, de repente pode ser. Mas tudo começa por alguns testes. Isso aqui é mais um dos testes que agora, dado o espaço que eu tenho condições de fazer esse Que teste. legal. Então, Legal. antes Pô, eu não podia, parabéns. né? Eu provei e posso falar pra vocês, delicioso, tá? Muito bom. Obrigado, obrigado. Eu queria que você deixasse aí pro pessoal que tá nos assistindo uma dica pra quem tá começando e tal, aquela dica de ouro. Cara, eu vou ser bem prático e pragmático. Assim, se você quer empreender e tá tentando buscar bala de prata, receitinha, não existe. Primeiro que não existe receita para empreender. A dica que eu sempre tento dar é entender assim, ó, se esse negócio que você tá tentando abrir, ele resolve um problema de mais pessoas além do seu. Porque muitas vezes a gente começa um negócio Querendo para resolver. resolver os nossos problemas. Então, avalie se esse problema realmente existe e se alguém pagaria para resolver isso. Que é o primeiro passo. Primeiro passo, cara, se tem um problema e alguém pagaria para isso. E aí, junto nisso, olhar, eu consigo resolver esse problema tudo sozinho? A resposta vai ser não. Muito provavelmente não. Porque ali, se você olhar com um olhar técnico, eu sou programador e eu consigo fazer problema. Tá, beleza, mas você sabe vender? E o Você relacionamento? sabe fazer atendimento ao cliente? Você sabe fazer Suporte. suporte? Você sabe pensar no produto? Então, assim, não caia nessa. É. Então, veja se você está resolvendo realmente um problema que alguém pague para que seja resolvido. E se você tem todas as capacidades técnicas e, e habilidades socioemocionais para isso. Não é tão simples. Não é tão simples. Não é vender pipoca na rua, qualquer um vende. Não é assim também. Como que você vai oferecer pipoca? É verdade. E tu Né? vai entrar num ramo, né? Querendo ou não, tu vai ter teus concorrentes, tu vai ter Então, que ser bom. quantas pessoas tentou vender pipoca e não conseguiu? Justo. Tenta vender no semáforo e não consegue. Tenta vender. Mas assim, tenta. Tenta. Vai vender no semáforo para tentar ir para ver. Vai sentir Ah, na prática. não sabe se consegue vender? Eu já vi alguns coaches falando isso, né? Vai lá no atacarejo, compra uma caixa de bala, de drops, e o que for lá, compra em atacado, e vai no semáforo tentar vender. Vai ver se você tem habilidade de vender na prática. E ver É, quanto que não é simples assim não. vender. É o famoso de R$ 1 ao milhão, né? Que eles Do fazem. real ao milhão. Então, assim. Então, veja se alguém paga para você resolver o problema. E se você tem a capacidade ali, toda a capacidade necessária para resolver ele. É uma forma de descobrir com custo baixo, né? Custo baixo e assim, tentar errar menos. E não é fácil, ninguém consegue empreender de uma vez assim. Principalmente aqui no Brasil, e aí é uma questão mais cultural nossa, né? No Brasil a gente não tem, pelo menos agora tem, né? Os estudantes agora tem, mas na minha geração, na tua geração, nas gerações aí que vieram na sequência X, Y e Z, poucos tiveram aula de empreendedorismo. Ah, verdade, zero. Então a gente só teve aula de consumismo. A gente só sabe consumir. É, A gente não sabe vender. foi A gente, preparado para a indústria, a né? gente foi preparado para consumir É, ou para seguir na indústria. Ser um operador, é, entre aspas, né? Produção em série, trabalhar com produtividade, que faz, corre, corta custo, né? Mas e aí vender? Relacionamento com o cliente. Então, a gente não aprendeu isso. Então, isso, para nós brasileiros, é uma das maiores dificuldades. é Vender. verdade, verdade. Atender bem o cliente. Entender o que é o cliente. Qual que é a tua responsabilidade. Cliente, quando o pessoal brinca assim, né? Aí divagando um pouco, cliente é o rei, né? Mas se não tiver cliente, não tem empresa. Então, sim, cara, você tem que tratar bem o cliente. Óbvio que tem aqueles clientes que às vezes extrapolam, Ó, né, exageram. Vai ter. Mas não é equilíbrio. tudo. Não é todos os clientes. Não são todos os Exato. clientes que são assim. Essa é só a regra, Isso né? é só exceção. Então, assim, tem que tratar bem o cliente. E é tão difícil conquistar um cliente. É, E que às vezes as pessoas ficam muito mais preocupadas em conquistar do que reter, de manter, de trabalhar o cliente. que é bem mais barato, É né? bem mais barato. Então, assim, entregar o melhor resultado, então eu não estou preocupado com o meu negócio, não vou falar, mas Ramada, se eu trabalho com consultoria, teu negócio não escala. Eu falei assim, não, eu não vou atender muitos clientes.
mas eu quero atender bons clientes e ganhar com eles. E daqui a pouco indo fazendo parcerias e nesse ecossistema ajudar a montar negócios, ter equity. E aí sim, eu vou escalando o meu ganho, não necessariamente só o meu negócio. Uma estratégia sólida. A gente tem que pensar no ganho, não necessariamente só no meu negócio. Sim, Então, sim, se o meu cliente prospera, a tendência de que ele vê valor do que eu estou fazendo é maior. total. Então, eu vou continuando com ele. O que muita gente fala que consultoria não tem recorrência, eu mostro para ele que eu tenho recorrência. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Desde que você consiga mostrar para o teu cliente que você está agregando valor para ele. Então, sim, você pode fazer consultoria gerar recorrência. Verdade. Muito bom. Amada, muito legal conversar contigo, cara. Queria te agradecer demais a presença e te perguntar para quem está nos assistindo, como é que faz para falar com o Ramada? É isso aí. Então tá. Eu estou muito ativo nas redes sociais, então assim, @Sidney Ramada, Sidney com D mudo, Y, e o Ramada, né, eu sempre brinco, tem até uma figurinha, né, Ramada com H, né, Com H. lembra do Honda, né, então nome japonês, o H é sempre som de R, gente, tá? Já Boa. fica a dica, então Ramada é um H, não é um R, né? Show. Tenho ali, tá tudo no Instagram, no LinkedIn, tudo vai encontrar como Sidney Ramada, e eu gosto muito de interagir, então assim, quem quiser, manda lá um direct, pode mandar lá perguntas, eu respondo eu mesmo, eu que cuido das minhas redes sociais, Oh, então que legal. interagir lá, Vai então falar direto contigo, vai né? falar direto comigo, sim. Oh, que Então legal. tô à disposição. E eu gosto de trocar ideia, eu gosto de dar meus palpites, né? Aham. Gosto de fazer isso aqui, então venho com muito prazer para, de alguma forma, eu tô aqui exercendo meu propósito. E Verdade. isso aqui é trabalhar meu Que propósito. bom, eu fiquei muito feliz com isso. Até a gente compartilha esse propósito, né? A gente também tem um propósito muito parecido, então fiquei muito feliz que deu match aí na nossa conversa. E assim, a gente vai deixar todos os contatos também do Ramada aqui nas descrições das nossas redes. Vai ficar fácil de clicar nos botões aí e encontrar o Ramada. E queria te deixar umas palavras finais aí para quem está nos assistindo, então. Legal, eu agradeço o convite, acho que é sempre muito importante ter essas iniciativas que vocês estão tendo, de tentar, e acho que incentivar vocês a continuar. Não vai ser simples, não vai ser Justo. fácil, dá trabalho, né? Sabe que Oh, dá. Quem está assistindo talvez não entenda o trabalho que dá montar um podcast, é, né? Tem que ter dedicação, não é tem que correr brincadeira. atrás de estrutura. Eles têm aqui uma estrutura, a estrutura que eles têm aqui, puta, já é muito melhor que muita gente. A nossa estrutura não tem nem metade disso Que aqui, isso, cara. mas parabenizar vocês pela Obrigado. iniciativa, que vocês consigam manter aí e que venham pessoas a apoiar, que venham pessoas a incentivar, a participar e valorizar o que é da gente aqui da região, né, Exato. para poder contribuir um pouquinho para o crescimento da comunidade. É, né? Cada um fizer um pouquinho, eu sempre falo, se todo mundo da sua comunidade primeiro olhasse para a sua comunidade, a comunidade ia crescer, todo mundo ia poder olhar para fora, todo mundo ia crescer para fora, e as pessoas querem primeiro crescer lá fora. E não faz aqui pela sua comunidade. Olha, muitas empresas estão aqui, o que elas estão fazendo para a comunidade? Eu não estou falando aqui, não é nada, uma visão socialista disso. Muito pelo contrário, eu sou capitalista. Mas tem como você ganhar dinheiro cuidando da tua comunidade, Exatamente. ajudando a tua comunidade a crescer. Não precisa ser um ou outro, né? Pode ser os dois, De né? alguma forma apoiar, vir aqui participar, ajudar, ajudar a compartilhar um conteúdo, cara. Você quer coisa melhor que isso? E não custa nada, E não né? custa nada. E as pessoas às vezes não clicar lá no aviãozinho, manda pra alguém, É. sabe? Pô, às vezes critica, pô, virou blogueirinho, né? Mas Não. não sabe que por trás disso aqui tem um propósito, Exato. né? Não é pra ficar famoso. Não, ficar famoso ia fazer dancinha no TikTok, Exato, né? né? A Não gente vai fazer contar piada não ia aí. fazer um podcast É. que toma tempo aqui, com o propósito de levar conteúdo, de tentar de alguma forma contribuir com o crescimento das pessoas. Então, assim, parabéns pela iniciativa de Pô, muito vocês, obrigado, que Ramada. vocês consigam, e o que a gente puder apoiar lá, de querer usar de vez em quando o nosso espaço lá para Claro. gravar um pocket ou fazer um crossover aí, quem sabe, Sim. né? Pô, por que não, né? Que Isso aí. legal. Pô, muito obrigado, cara. Então, queria agradecer a todos aí e obrigado novamente, né? E até o próximo episódio, gente. Um abraço. Valeu! Valeu.